Todos têm encontros com outros espíritos para resgatar erros passados, para ajudar e serem ajudados. Alguns nascem em casas de amigos, para caminharem juntos. Outros nascem na casa de inimigos, para que se ajudem no resgate de erros passados. Muitos, quando estão aqui, antes de renascerem, fazem promessas de se reunirem como filhos e pais para caminharem juntos, por amor ou para se ajudarem, e, ao impedir que um espírito nasça, você quebra uma promessa feita. Entendi o que você disse. Anastácia também falou a mesma coisa, mas, quando estamos na Terra, muitos têm dificuldade para entender isso. Existem muitos homens e mulheres que pensam como Olivia. Fico pensando. O que acontece com eles quando chegam aqui? Todos são levados para esse vale? Não, Edith. Apenas os homens e as mulheres responsáveis por essas vidas ceifadas. Normalmente, as mulheres são consideradas culpadas, pois são as únicas que podem decidir se a criança vai ou não nascer, mas todos os que contribuíram para o ato fatal também terão de responder por isso. Porém, todos são recebidos com muito carinho e levados a pensar naquilo que fizeram. Alguns, ao entenderem, se arrependem e pedem perdão, comprometendo-se a resgatar o mal causado. Outros não aceitam e continuam achando que fizeram o certo. Esses são levados para o vale e ficam lá até que, finalmente, entendam e aceitem o que fizeram. Então são resgatados e terão nova chance. Lembre-se de que o Jesus disse: vai e não peque mais. É isso que acontece aqui. Todos têm a chance de se redimir. Até agora, embora tenhamos tentado muito, isso não aconteceu com a Olivia, mas sei que, um dia, ela vai entender e se arrepender do que fez. Nesse dia, a nossa felicidade e a dela serão imensas. Em momento algum você falou sobre os homens que, na maioria das vezes, abandonam as mulheres. Sempre os considerei culpados também. Claro que sim, Edith. Aqui todos são iguais, não importando o sexo. Homem ou mulher têm os mesmos direitos, obrigações e missões para serem cumpridas. Entendeu? Mais ou menos, Edith respondeu, sorrindo. Todos os que estão no vale são espíritos que precisam reencontrar o caminho. Alguns demoram mais que outros, mas todos, um dia, despertam para a realidade. Como isso acontece? Quando e como despertam? Isso depende de cada um. Alguns despertam depois de algum tempo, outros se tornam escravos e demoram mais. Meu Deus, que tristeza estar em um lugar tão ruim e abandonados. Não, Edith. Assim como acontece na Terra, eles nunca estão sozinhos. Existem espíritos amigos e de familiares que estão sempre ao lado deles. Deus é um pai amoroso e nunca abandona seus filhos, não importando como e onde estão. Agora mesmo, Juliano, o marido italiano de Margaret, está, com sua equipe, ao lado de Olivia. Juliano. Mas ele não a conhecia. Não a conheceu nesta vida, mas fazem parte do mesmo grupo há muito tempo. Mesmo grupo? Anastácia me falou algo sobre isso. Sim, desde o início da humanidade, as pessoas se reuniram em pequenos grupos de familiares e amigos. Durante a evolução, esses grupos caminharam sempre juntos, sempre uns ajudando os outros. Está dizendo que todos estão juntos desde o início dos tempos. São sempre os mesmos espíritos? Não. Com o tempo, foram evoluindo e cada um seguiu seu caminho pela eternidade. Tornaram-se professores para aqueles que chegavam, independentemente de a qual grupo pertencessem. Tornaram-se protetores da humanidade e, ainda hoje, ajudam as pessoas em sua caminhada. Todos nós que nos encontramos por pouco ou muito tempo pertencemos a um mesmo grupo. Nunca é por acaso que encontramos as pessoas.
Muitas aparecem nos momentos em que mais precisamos e nos ajudam com palavras ou ações. Quando chegamos aqui e analisamos como foi nossa vida enquanto renascidos, vemos que, em muitos momentos, pessoas apareceram e nos ajudaram, como também ajudamos outras pessoas que nunca havíamos conhecido. Essa é a beleza da vida. A espiritualidade é a perfeita. Todos são tratados de maneira justa. Aqui não existem preferidos, e todos são responsabilizados por seus atos. Nunca imaginei que fosse assim, Leonardo. Eu também não, mas, de qualquer forma, é muito bom descobrir. Gostaria de poder me encontrar com a Olivia. Talvez ela me ouça e possa ser ajudada. Você pode me levar até ela? Por enquanto não, Edith. No vale, as energias são pesadas e você ainda não está preparada. Precisa ficar mais algum tempo sendo fortalecida. Depois, quando estiver bem, prometo que a levarei até ela. Eu me sinto muito bem, acho que não haveria problema, mas, como não entendo bem o que acontece aqui, sei que, no momento que for possível, você me levará. Tomara que eu consiga convencê-la do melhor caminho a seguir. Sim. Por enquanto, descubra tudo o que acontece por aqui. Não vai demorar muito, pois você está mesmo muito bem. Nunca se esqueça de que eu a amo muito. Em muitas encarnações estivemos juntos e espero que continuemos por muitas mais. Também espero, ela disse rindo. Abraçaram-se e saíram caminhando pela fazenda. Edith estava feliz por estar ao lado dele. Capítulo 15. O reencontro. O tempo foi passando. Edith, ao lado de Anastácia e Leonardo, conheceu vários lugares e pessoas que ali estavam. Reencontrou pessoas que conhecera e que nem sabia que havia morrido. Durante todo o tempo, assistiu a aulas sobre o mundo espiritual e como tudo funcionava ali. As aulas eram ministradas por espíritos envolvidos em uma aura de luz brilhante, em um grande salão. Trabalhou com pessoas doentes e crianças. Estranhou encontrar crianças, pois achava que todos eram espíritos adultos. Perguntou: como existem crianças aqui, Anastácia? Pensei que todos fossem espíritos adultos e que já viveram muito. São espíritos novos? Não são espíritos novos, Edith. Aqui temos o livre-arbítrio e todos escolhem como desejam se apresentar. Você quis voltar a ser jovem, depois entendeu que isso não fazia a menor diferença. Esses preferem continuar como crianças, e nossa vontade é sempre respeitada. Leonardo, eu e outros, assim como você, escolhemos continuar da maneira como voltamos para cá. Depende da vontade de cada um. Alguns querem continuar a ser crianças, normalmente são espíritos que precisam de mais aprendizado, pois se recusam a crescer, por isso foi permitido que continuassem como crianças. A cada dia que passava, mais e mais Edith ia se encantando com tudo o que havia ali, coisas nas quais, como renascida, nunca havia pensado. Leonardo ficava fora por dias. Edith sabia que ele visitava o vale. Sua vontade de reencontrar Olivia crescia dia a dia, mas sabia que precisava esperar e que, no momento certo, Leonardo a levaria com ele. Em uma tarde, ela estava se preparando para ir a uma reunião em que aprenderia sobre a vida daqueles que iam renascer e tudo o que poderiam encontrar assim que voltassem. Quando terminou a aula e estava saindo, viu que Leonardo estava ali. Correu para ele e se abraçaram. Começaram a caminhar, e ele disse: chegou o dia, Edith. Você agora está bem e pronta para ir comigo ao vale rever Olivia. Tenho conversado com ela, fazendo com que se relembre daquele tempo em que viveram juntas e o que você representou em sua vida. Ela está demorando um pouco para relembrar, pois seu pensamento ainda está naquela moça fútil que foi e se recusa a pensar nas crianças que assassinou. Não fale assim,
Leonardo, pois, para ela, não houve assassinato. Sei disso, mas não há como ela se afastar dessa realidade. Aconteceu, e por 4 vezes, eram vidas, Edith. Sei disso, mas Olivia, naquele tempo, não pensava assim. Agora, isso não importa. Quero que esta noite se prepare com orações, para que possa entrar no vale e sair dele. Como já disse a você, as energias lá são muito pesadas. Está bem, Leonardo, vou pedir a Anastácia que me ajude a me preparar. Faça isso. Também vou me preparar. Chegaram à fazenda onde Edith morava ao lado de Anastácia e do coronel. Pararam em frente ao portão, e ela perguntou: quando poderemos voltar a morar juntos, Leonardo? Assim que terminarmos nosso trabalho junto a Olivia. Depois, juntos vamos ter a nossa casa, para esperarmos os outros que chegarão, um a um, e precisarão de um lugar seguro. Edith se abraçou a ele, que a beijou na testa. Ela entrou, e ele foi caminhando para a casa onde morava com amigos. No dia seguinte, Edith acordou com os raios de sol entrando pelas frestas da janela. Ainda deitada, lembrou-se de como aquele dia seria importante em sua vida. Levantou-se e foi para a cozinha, onde Anastácia estava. Desta vez, não se preocupou ao ver que ela estava junto ao fogão. Lembrou-se de que no primeiro dia em que a viu ali, curiosa, perguntou: e está fazendo café no fogão como se estivéssemos na terra? Não podemos apenas pensar no café e ele surgir? Precisamos realmente comer? Suas perguntas são válidas. Não precisamos nos alimentar e, sim, poderíamos apenas pensar, mas prefiro fazer assim. Gosto de pensar que ainda estou na fazenda, na minha cozinha, mas, se isso incomodar você, poderemos fazer da maneira que quiser e nem precisamos comer. Não, Anastácia. Também gosto de viver como se estivéssemos na nossa fazenda, onde fui tão feliz. Anastácia terminou de fazer o café e sentaram-se. Estavam ali, conversando com tranquilidade, quando Leonardo chegou. Bom dia. Como estão as minhas meninas? Edith levantou-se e se abraçou a ele, que retribuiu com muito carinho. Estamos bem. Quer tomar café? Não, já tomei. Assim que terminar, podemos ir? Claro que sim. Enquanto isso, sente-se aqui ao meu lado. Vou me sentar, mas antes tenho uma surpresa para você, Edith. Surpresa? Que surpresa? Ele se afastou para o lado, dizendo: quero apresentar a você a equipe que vai nos acompanhar. Ela olhou e, ao ver quem estava ali, levantou-se, rindo, e correu para abraçar uma moça que também lhe sorria. Branca. Você está aqui? Como fico feliz em ver você. Estou, Edith. Cheguei há alguns anos. Parece que você está muito bem. Soube que havia chegado e fiquei ansiosa para vê-la. Também estou muito feliz. Este é meu amigo, Juliano, o amor italiano de Margaret. Leonardo disse, apontando para um rapaz. Ela, apertando a mão que ele oferecia, falou: muito prazer, Juliano. Embora eu nunca tenha visto você, eu já o conheço por intermédio de Margaret, ela sempre me falou muito de você, com muito amor e carinho. Também sinto muito carinho por ela. Quando cheguei aqui, sofri bastante por tê-la deixado sozinha. Cada lágrima dela chegava até mim como uma lança. Depois, foi permitido que eu a visitasse e, sempre que ela estava sofrendo, eu estava ao lado dela. Mais tarde, entendi que tudo estava certo e que Margaret precisava passar, sozinha, por tudo o que passou. Estive ao lado dela quando nossa filha nasceu e morreu. Depois, durante toda a sua caminhada. Porém,
Deus nosso Pai, que nunca nos abandona, colocou você na vida dela e, assim, foi mais fácil o seu caminho. A filha dela nasceu e, graças a você, que a ajudou muito, está linda. Obrigado, Edith. Não tenho que agradecer, Juliano. Ela também me ajudou. Por ela, consegui sair da casa de Dona Irene e levar uma nova vida. Nós duas nos ajudamos, pois eu queria sair dali há muito tempo, mas não tinha coragem. Portanto, salvar aquela criança fez com que eu tomasse a coragem que não tinha tido até então. Os dois, com lágrimas nos olhos, sorriram. Depois, Juliano, passando as mãos pelos olhos, tentando secar as lágrimas, falou: Este é Luigi, meu irmão mais velho. Quando saí da Itália, ele havia morrido há 2 anos. A minha intenção era trazer meus pais e meus outros 2 irmãos para o Brasil, mas não consegui, não tive tempo. Quando cheguei aqui, pode imaginar a felicidade e a emoção que senti ao encontrá-lo. Ele me ajudou a me adaptar. No começo foi difícil, pois eu me recusava a permanecer aqui e queria voltar para ficar ao lado de Margaret, que chorava muito pela minha falta. Foram tempos difíceis. Mais tarde, conheci Leonardo e comecei a fazer parte desta equipe maravilhosa. Sempre que Margaret precisava, eu tinha permissão para visitá-la. Fiquei feliz quando ela se reencontrou com Farid. Sabia que ele era um homem bom e que a faria feliz, e foi isso que aconteceu. Verdade, Juliano, hoje eles têm uma linda família e são felizes. Farid é um ótimo pai e marido. Margaret nunca se esqueceu de você e, sempre que conversamos, ela renova o carinho e o amor que sentiu. Depois, ela estendeu a mão para Luigi, que a recebeu sorrindo. Muito prazer, Luigi. Estou feliz em conhecê-lo. Eu também, Edith. Leonardo fala muito sobre você no quanto foram felizes. Com certeza, fomos muito felizes. Vocês não podem imaginar a felicidade que estou sentindo neste momento. Todos nós estamos felizes, Edith. Quando renascidos, nunca poderíamos imaginar que um reencontro como este poderia acontecer. Edith, emocionada e abraçando-se novamente a Branca, perguntou para Anastácia. Você conhece esta moça linda, Anastácia? Sim, Edith. Fui eu quem a recebeu quando ela chegou aqui. Estava muito fraca e achava que ainda sentia dores, embora elas não existissem mais. Verdade, sofri muito com uma doença dolorosa. Por mais que vocês dissessem que eu não estava mais com a doença, levei muito tempo para acreditar e devo tudo isso a você, Anastácia. Deixe para lá, menina. O importante é que agora está bem e ajudando outros que aqui chegam. Bem, a conversa está boa, mas precisamos nos apressar. Está certo, Leonardo. Podemos ir. Disse Edith. Despediram-se de Anastácia e saíram. Em alguns segundos, chegaram a um lugar que, para Edith, parecia ser tenebroso. Foram recebidos por um espírito, que disse: Sejam bem-vindos. Meu nome é Aloísio. Está preparada para o que vai ver? Perguntou para Edith, que estava assustada. Não sei, espero que sim. À primeira vista, este lugar causa essa impressão, mas, se ficar firme ao nosso lado, não existe perigo algum. Fique tranquila. Em seguida, começou a andar e foi seguido pelos outros. Passaram por lugares horríveis. Edith, segurando firme o braço de Leonardo, foi caminhando. Sentiu-se mal, mas não parou. Durante a caminhada, podiam-se ver espíritos que se aglomeravam e ouvir gritos de dor por todos os lados. Chegaram a um lugar mais escuro que os demais, e Edith pôde ver Olivia, que estava sentada encolhida,
sem lembrar nem por um minuto a Olivia que conhecera. Ao lado dos outros, aproximou-se e, com a voz trêmula, perguntou: Olá, Olivia, como você está? Quem são vocês e o que estão fazendo aqui? Olivia perguntou, olhando para ela e os demais. Edith olhou para Leonardo, que com a cabeça disse que sim, e, com a voz emocionada, respondeu: Somos seus amigos, Olivia, e estamos aqui para ajudar você. Amigos? Que amigos? Não conheço nenhum de vocês. Sou Edith. Não se lembra de mim? Não. Nunca vi você por aqui. Você não se lembra da casa de Dona Irene? Olivia ficou com um olhar distante, como se estivesse querendo se lembrar. Edith continuou. Não se lembra das festas, dos vestidos e das joias que usava? Olivia, como se estivesse relembrando, continuou olhando para um determinado lugar. Tente, Olivia. Você precisa relembrar. Precisa sair deste lugar, e isso só vai acontecer quando você relembrar, entender o que aconteceu e quiser sair daqui. Olivia ficou por algum tempo com aquela expressão no rosto, e de repente disse: Estou me lembrando da casa, das festas e das minhas joias. Onde elas estão? Desde que cheguei aqui as tenho procurado por todos os lados, meus vestidos e joias, mas não consigo encontrá-los. Onde estão? Sem saber o que responder, Edith olhou para Leonardo, que disse: Não estão aqui, Olivia. Estão em outro lugar que você poderá encontrar se resolver nos seguir. Ao ver a situação em que Olivia se encontrava e percebendo que ela não a havia reconhecido e que, portanto, não conseguiria sair dali, Edith começou a chorar, desesperada. O choro estava descontrolado, tanto que todo o seu corpo tremia. Leonardo, ao perceber que figuras tenebrosas se aproximavam, fez um sinal com a cabeça e imediatamente os outros se colocaram ao redor de Edith. Branca abraçou do lado direito, Juliano do lado esquerdo, enquanto Luigi e Aloísio ficaram por trás, às suas costas, e começaram a orar. Leonardo colocou-se à sua frente e, com voz firme, disse: Acalme-se, Edith. Você foi avisada de que este lugar é perigoso e que, por isso, precisamos estar conectados com o alto. Pare de chorar e procure entrar em oração. Não é dessa maneira que vai ajudar Olivia. Edith tentou, mas não foi capaz, por mais que quisesse parar, não conseguia. Sentia como que uma força maior controlando-a. Todos continuavam em oração, enquanto Olivia permanecia ali, distante, como se nada estivesse acontecendo. Leonardo, embora estivesse também orando, sentia que as figuras se aproximavam lentamente. Fechou os olhos e implorou: Amigos, precisamos de ajuda. No mesmo instante, uma luz forte os envolveu. Assim que todos foram cercados pela luz, a figura de uma mulher começou a aparecer. Leonardo, ao vê-la sorrindo, agradeceu com a cabeça e disse: Obrigado, Maria Rita. Ela sorriu e olhou para as figuras, que, ao verem aquela luz, se afastaram, mas continuaram, de longe, olhando o que acontecia. Em seguida, Maria Rita estendeu suas mãos sobre a cabeça de Edith, que, aos poucos, começou a se acalmar. Quando Edith estava calma, Maria Rita voltou-se para Olivia, que continuava ali, sem perceber o que acontecia, e com voz tranquila falou: Olivia, está na hora de você voltar para casa. Seus amigos estão aqui e vieram buscar você. Como se só agora Olivia percebesse que algo estava diferente, olhou para os lados e viu Maria Rita, que a olhava com carinho. Depois, olhou para todos e parou a olhar em Edith, que agora estava serena. Maria Rita. O que está fazendo aqui? Vim buscar você, Olivia. Eu não quero ir embora.
Estou bem, e só vou quando tiver um vestido bonito e encontrar minhas joias que estou procurando, mas não as encontro. Você não precisa mais de joias ou vestidos. Precisa apenas se lembrar do que aconteceu. Em seguida, colocou sua mão na testa de Olivia, que sentiu uma tontura e, em sua mente, voltou ao passado e se viu dentro do quarto da casa de Dona Irene. Estava diante do espelho, colocando suas joias. Olhou para Edith, que estava ao seu lado, e sorriu. Perguntou: "O que você acha, Edith?" Edith estranhou por estar em duas situações diferentes. Uma na casa de Dona Irene, ao lado de Olivia, e outra ao lado de Leonardo e dos outros, mas ficou calada. Realmente não sabia o que fazer ou falar. Demorou algum tempo para entender o que estava acontecendo. Olhou para o lado e viu Leonardo e os demais. Continuou calada, abraçada por ele e acompanhando as cenas da casa de Dona Irene. Olivia voltou a perguntar: "O que você acha, Edith?" Edith ia responder, mas não teve tempo. No mesmo instante, estavam na casa de Dona Olímpia, no exato momento em que ouviu os gritos de Olivia dentro do quarto, e, ao relembrar aquele momento e o desespero que sentiu, lágrimas começaram a correr por seu rosto. Olivia ficou calada por algum tempo, com os olhos parados, tentando relembrar o que havia acontecido. De repente, voltou seus olhos para eles e, ao ver Edith, chorando, gritou: "Edith! Eu fiz isso. Não permiti que Davi renascesse." Edith, agora, chorava sem conseguir se controlar e, entre lágrimas, respondeu: "Fez, Olivia, infelizmente. Meu Deus, eu não podia ter feito isso." Levantou-se e começou a caminhar, no que foi seguida por todos eles. Maria Rita perguntou: "O que está procurando, Olivia?" "Suas joias, seus vestidos." Ela se voltou para Maria Rita e quase gritou: "Não. Estou procurando e vou encontrar Davi. Preciso pedir perdão pelo que fiz." "Onde ele está?" "Ele não está aqui, Olivia, mas, se quiser, pode nos acompanhar, que a levaremos até ele." "Eu quero. Eu preciso, por favor." Disse isso chorando copiosamente. "Está bem, estamos aqui exatamente para isso." "Quer nos acompanhar?" "Sim", respondeu, ajoelhando-se e chorando muito. Todos, juntos, elevaram os olhos para o alto e agradeceram por aquele momento. Depois, com as mãos dadas, rodearam-na. Maria Rita voltou-se para as figuras que ainda estavam ali. Olhou uma a uma e disse em voz alta: "Sei que muitos de vocês não entendem o que aconteceu aqui, só posso dizer que, neste momento, pelo arrependimento, um espírito conseguiu ser resgatado. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Em qualquer lugar, sempre teremos amigos para nos socorrer em momentos difíceis, aqui ou quando renascidos. Algum de vocês quer pedir ajuda?" As figuras, admiradas, entreolharam-se. Eram mais ou menos 20 que estavam ali. Depois de algum tempo, uma delas se ajoelhou e gritou: "Quero, eu quero." Maria Rita olhou para um senhor, que era quem estava quase aos gritos. Seus olhos se encheram de lágrimas e, lentamente, aproximou-se dele. Estendendo-lhe as mãos, falou: "Que bom! Há muito tempo estou esperando por este dia. Tem certeza de que é isso mesmo que deseja?" O homem ficou olhando para ela e pareceu não a reconhecer. Maria Rita sorriu e enviou sobre ele um forte raio de luz, que o atingiu totalmente. Ele, no mesmo momento, começou a chorar, dizendo: "Maria Rita, é você mesmo?" "Sim. Sou eu, Horácio. Será que algum dia poderá me perdoar por todo o mal que fiz a você?"
Não se preocupe com isso agora. O importante é que tenha, finalmente, entendido que está na hora de recomeçar. Vamos embora daqui? Maria Rita voltou-se e, olhando para Leonardo e sorrindo, fez um sinal com a cabeça. Leonardo entendeu o sinal. Tirando o braço que estava sobre Edith, aproximou-se do senhor e o ajudou a se levantar, encaminhando-o para junto de Olivia, que a tudo o acompanhava. Em seguida, Maria Rita olhou para Aloísio e disse: Obrigada por tudo que tem feito aqui no vale, Aloísio. Não tenho que agradecer, Maria Rita. Sabe que o motivo de eu estar aqui é para poder ficar ao lado do meu filho, e sabe, também, que só irei embora quando puder levá-lo comigo. Sei que eu poderia estar em um lugar melhor, com mais tranquilidade, mas isso só será possível quando ele me ouvir. Esse dia chegará, meu amigo, e sinto que será logo. Que assim seja. Em seguida, com todos ao redor de Olivia e de Horácio, que também fora resgatado, fecharam os olhos e desapareceram. Olivia e Horácio, adormecidos, foram levados para um quarto de hospital e acomodados em 2 camas. Edith, Leonardo e Maria Rita despediram-se dos demais, que, sorrindo, desapareceram. Edith, ao lado da cama onde Olivia estava, olhando para Leonardo e Maria Rita, falou: Vou ficar aqui ao lado deles. Quero que, quando Olivia acordar, ela possa me ver a seu lado. Não precisa, Edith. Estão adormecidos e ficarão assim por muito tempo. Embora estejam aqui, ficaram muito tempo no vale e ainda estão sob a influência de energias pesadas. A sua presença aqui não vai ajudar e, por causa de sua amizade com Olivia, pode até atrapalhar o tratamento. O mesmo acontece comigo. Também queria ficar ao lado de Horácio, mas não posso e sei disso. Vamos continuar com o nosso trabalho e, quando chegar a hora, voltaremos. Ao ouvir aquilo, Edith olhou para Leonardo, que disse: Maria Rita tem razão, Edith. Não se preocupe, Olivia está em boas mãos. Logo mais estará bem, e vocês poderão conversar muito e programar o futuro. Está bem. Vou fazer o que dizem. Agora pelo menos sei que ela está bem. Feliz e tranquila, Edith, ao lado de Leonardo, voltou para a fazenda e contou tudo o que havia acontecido para Anastácia, que ouvia e ria com o entusiasmo dela. Que bom, menina. Eu sempre soube que o pai nunca nos abandona. Agora, Olivia, com a sua ajuda, novamente poderá ter uma nova chance. Que Deus abençoe vocês duas. Estaremos sempre juntas. Isso já acontece há muito tempo. Não é, Leonardo? Sim, Anastácia. Essas duas nunca se separarão, ele disse rindo. A vida continuou. Edith passou a se dedicar a cuidar das crianças. Em uma manhã, ela estava caminhando no meio das crianças, quando viu ao longe um menino que brincava com as outras. Ao vê-lo, correu em sua direção. Ajoelhou-se, ficando assim na altura de seu rosto. Ele, ao vê-la, começou a chorar e falou: Você voltou, Edith. Demorou muito. Perdão, Paulinho. Disse chorando, mas agora estou aqui e nunca mais vou embora. Fiquei o tempo todo esperando por você, mas o pai sempre dizia que você nunca voltaria. Quando ele disse que a gente ia ter que se mudar, eu não queria ir, porque sabia que, se eu saísse dali, você nunca mais me encontraria, mas tive de rir com ele. Naquele momento, Edith chorou com ainda mais dor, pois sabia que, durante todo aquele tempo, quase nunca pensara em seu pequeno irmão. Só conseguiu dizer: Perdão, Paulinho. Perdão. Agora não importa mais, pois finalmente você chegou. Ela ficou sem saber o que falar. Sentia-se culpada e não encontrava uma maneira de se desculpar.
O menino, em sua inocência, perguntou: Agora você vai me levar para sua casa, Edith? Vou, claro que vou, e você vai gostar muito. Ele, rindo, abraçou-a e, depois, soltou-se e correu para o lado das outras crianças, voltando a brincar. Ela ficou olhando enquanto isso. Uma das senhoras que cuidava das crianças se aproximou. Ele, finalmente, está feliz, não é, Edith? Sim, e estou feliz também, Mariana, porém, tem algo que não estou entendendo. O quê? Embora eu esteja mais velha, com outra aparência, ele me reconheceu, então por que ele continua criança depois de tanto tempo? Para ele nada mudou, e, por isso, você também não. Ele se lembra de você como era naquele tempo. Chegou aqui alguns meses depois que você foi embora. Desde aquele dia, começou a ficar triste e não tirava os olhos do lugar por onde você tinha partido, esperando a sua volta, o que não aconteceu. Depois de algum tempo, ficou muito doente. Seus pais não entenderam, e também não se preocuparam. Ele chorava muito e dizia sentir uma dor muito forte no coração. Alguns meses depois, em uma manhã, sua mãe estranhou que ele não se levantava, foi até a cama onde ele dormia e o encontrou morto. Quando ele acordou, tomou conhecimento do que havia acontecido naquela encarnação e na anterior. Como acontece com todos nós, poderia escolher continuar como criança ou voltar à sua aparência atual. Preferiu continuar criança, como você viu, e disse que ficaria assim até que você voltasse, e esse dia enfim chegou. Coitadinho, Mariana. O que mais me dói, neste momento, é ter me lembrado tão pouco dele. Durante todos esses anos, fiquei somente preocupada com minha vida. Eu poderia, quando morava com o coronel, tendo uma vida tão boa, ter ido buscá-lo, mas não lembrei nem pensei nele. Não fique triste por isso, Edith. Você tinha outro caminho para seguir. Sim, nisso você tem razão, porém meu irmão sofreu muito. Na nossa vida terrestre, nem sempre as coisas caminham como gostaríamos ou como nos parece ser o certo, porém, nada do que nos acontece está fora do programado. Todos nós temos um caminho para seguir e ele será trilhado de qualquer maneira. Foi isso que aconteceu com você. Sua missão maior era ajudar a filha de Margaret a renascer, e isso você conseguiu. Agora, ela está seguindo o caminho dela, tomara que consiga cumprir a missão para a qual foi destinada. Tomara, Mariana, tomara. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 16. Recomeçando. O tempo foi passando. Todos os dias, Edith visitava Olivia por 2 horas. Ficava ao seu lado, relembrando a amizade que tinham tido na casa de Dona Irene e orando para que ela se reabilitasse. Em um desses dias, Cláudia, uma das enfermeiras, entrou no quarto e, ao ver que Edith estava ali, sorrindo, disse: Olá, Edith. Estou aqui para tratar Olivia. Como ela está, Cláudia? Algumas vezes, ela me parece calma, em outras, ela se debate, como se estivesse sofrendo. Ela está em um estado de meditação. Embora adormecida, está revivendo toda a sua vida e, como você sabe, ela teve bons e maus momentos, aliás, como acontece com todos nós, encarnados e desencarnados. Vai demorar muito para ela sair desse estado? Não tenho como responder a essa pergunta, pois vai depender de como ela entender o que está passando, mas fique tranquila, ela terá todo o tempo que for necessário. Sei disso, mas confesso que estou ansiosa para podermos nos reencontrar da maneira como éramos antigamente. A ansiedade é um dos piores males de todos nós, mas é por isso que estamos aqui, tentando aprender a ter o bem mais precioso, a paciência, Cláudia disse sorrindo. Edith também sorriu. Isso é verdade.
estive pensando que perdemos muito tempo sofrendo por ansiedade. Seria tão bom se pudéssemos ter essa paciência que você diz, mas sabemos que é muito difícil. Cláudia fez um sinal com as mãos, que Edith compreendeu imediatamente e abaixou a cabeça, começando a orar. Sabia que Cláudia estava administrando o tratamento tão necessário a Olivia. Cláudia, em oração, começou a aplicar passes reconfortadores em Olivia, que permanecia dormindo tranquila. Imediatamente, luzes passaram a cair sobre Olivia, envolvendo todo o seu corpo. Edith não resistiu ao clarão daquelas luzes, abriu os olhos apenas por um segundo e, diante de tanta beleza, começou a chorar de felicidade. Depois de alguns minutos, Cláudia terminou e disse: Pronto, Edith. Por um bom tempo, ela ficará bem e terá só visões boas, que a deixarão feliz. Agora, preciso ir tratar de Horácio. Ainda bem que você está aqui, Cláudia. Ele, diferentemente de Olivia, tem mais momentos de sofrimento e desespero no rosto. Confesso que por muitas vezes cheguei a me assustar. Não sei como foi a vida dele como encarnado, mas não deve ter sido muito boa. Ele, assim como Olivia, está revivendo tudo o que fez de bom e de ruim, e, pelo visto, tem mais momentos ruins do que bons, mas não se preocupe, em algum momento ele vai acordar e poderá repensar toda a sua vida, tanto aqui como na Terra. Desejo que chegue logo este momento, Cláudia, pois sinto que ele está sofrendo muito. Então, me ajude, Edith. Coloque-se em oração. Edith imediatamente fechou os olhos e começou a orar por aquele pobre espírito. Cláudia elevou os braços para o alto, e aquela luz forte e brilhante voltou a iluminar o quarto. Um foco mais forte pairou sobre Horácio, que, aos poucos, foi se acalmando. Depois de alguns minutos, a luz foi se afastando e tudo voltou ao normal no quarto. Edith abriu os olhos e, olhando para Horácio, percebeu que ele parecia tranquilo. Cláudia sorriu e, abanando a mão para dar adeus, saiu do quarto. Edith permaneceu lá por mais algum tempo, olhando para os dois, que estavam tranquilos. Ela sorriu aliviada. Estava se preparando para sair, levantou-se e deu um beijo na testa de Olivia, que continuava tranquila. Nesse instante, o quarto voltou a se iluminar, o que assustou Edith. Maria Rita apareceu e sorriu para ela, que a olhava sem entender o que estava acontecendo. Não se preocupe, Edith, está tudo bem. Estou aqui para ajudar Horácio a despertar. Chegou a hora. Tenho notado que ele está mais tranquilo nestes últimos dias, Maria Rita. Sim. Ele durante todo esse tempo tem revivido toda a sua vida na Terra, Edith, mas agora vai acordar e enfrentar as suas verdades. Peço a você que, se puder, permaneça ao meu lado. Vou precisar de boas vibrações. Claro que sim, Maria Rita. Para ser sincera, eu não queria sair agora. Maria Rita sorriu, voltou-se para Horácio e levou suas mãos sobre ele. Delas, luzes muito fortes saíam, percorrendo todo o corpo dele, que permanecia estático. Edith seguia todos os seus passos. Aos poucos, Horácio começou a se mexer. Depois de alguns segundos, abriu os olhos e viu diante de si Maria Rita, que sorria. Quase gritou. É você mesmo, Maria Rita? Tenho procurado por você há muito tempo. Sempre estive ao seu lado, Horácio. Como nunca vi antes, a não ser naquele momento em que me resgatou. Não fui eu que o resgatei, Horácio, foi você quem se resgatou. Eu apenas o conduzi até aqui. Agora chegou a hora de você entender o que se passou. Tenho pensado muito na minha vida, Maria Rita. Não sei o que aconteceu, só sei que, de repente, eu estava em uma situação horrível e não encontrava um caminho para sair dela.
Chamei muito por você, mas não obtive resposta. O que aconteceu comigo? Simplesmente, você não está mais na Terra. Seu tempo ali terminou. O que está dizendo, Maria Rita? Está falando que morri? Sim, Horácio. Foi isso que aconteceu. Não pode ser verdade isso que está dizendo. Estou vivo, sinto meu corpo e tenho fome e sede. Como posso estar morto? Sempre disse a você que havia vida após a morte, mas você nunca acreditou. Agora, está começando a perceber. Não pode ser. Eu não morri. Você está querendo se vingar de tudo o que fiz. Maria Rita sorriu e falou. Não, Horácio. Não sou eu quem está querendo vingança, você é quem vai responder a tudo o que fez com a oportunidade que teve ao renascer. Chegou a hora de prestar contas. Não consigo entender. Não se preocupe com isso, Horácio. Com o tempo, entenderá tudo o que aconteceu e o que está acontecendo. Eu estive sonhando com tudo o que fiz na minha vida e queria ter uma oportunidade de mudar tudo. Isso será possível, Maria Rita. Deus é nosso Pai e, como todos os pais, nunca abandonou ou abandonará seus filhos. Você terá, sim, uma oportunidade. Porém, por enquanto, volte a dormir e a sonhar. Na hora certa, tudo se resolverá. Enquanto falava isso, levantou suas mãos para o alto e fez uma oração. Horácio, devagar, adormeceu. Edith continuava ali, ao lado, olhando tudo o que acontecia. Voltou os olhos para Olivia, que continuava adormecida. Após Horácio adormecer, Maria Rita voltou-se para Edith e, sorrindo, disse: Agora, eles estão bem, Edith, e continuarão sonhando e relembrando tudo o que fizeram. Quando despertarem, estarão prontos para entender o que aconteceu e poderão escolher o caminho que o desejarão seguir. Escolher? Como assim? Não entendi. Como tudo o que acontece em nossa vida, sempre chega um momento de conhecermos a verdade e escolhermos um caminho para seguir, Edith. A hora de todos nós que pertencemos ao mesmo grupo e que caminhamos juntos pela Terra está chegando. Como assim, Maria Rita? Todos nós que sempre vivemos e caminhamos juntos desde o início já retornamos e estamos nos preparando para um novo salto para o aperfeiçoamento. O que vai acontecer com todos nós, Maria Rita? Teremos a oportunidade de renascermos ou não, Edith? Todos nós, sabendo o que aconteceu, poderemos escolher o que queremos para o futuro. Poderemos renascer e fazer tudo diferente do que fizemos? Sim. Todos os problemas se repetirão e teremos a oportunidade de agirmos de forma diferente. Sabendo o que fizemos de certo ou errado, será fácil corrigirmos nossos erros e agirmos de modo diferente. Isso que você está dizendo seria o ideal, mas não é bem assim que vai acontecer, Edith. Como assim? Não entendi, Maria Rita. Ao renascermos, nos esqueceremos de tudo o que aconteceu e é preciso que seja assim, para termos a oportunidade de evoluir em nosso entendimento e atuação. Passaremos pelos mesmos momentos em que tivemos alguma dificuldade. Isso nos ajudará a caminharmos em paz. Novamente encontraremos nossos amigos e inimigos, e teremos a oportunidade de fazermos tudo diferente. Sempre estará em nossas mãos escolhermos o nosso caminho. Ouvindo você falar, parece tudo tão difícil. Parece, mas não é, Edith. Sempre teremos ajuda durante a nossa caminhada. Nunca estamos ou estaremos sozinhos, Maria Rita falou rindo. Tomara que consigamos, Maria Rita. Conseguiremos, Edith, não importa o tempo que demore. Edith ficou pensativa, e Maria Rita, sorrindo, disse: Por enquanto, vamos caminhando, Edith.
Agora vou embora, e pode ficar aqui por quanto tempo quiser. Até mais. Dizendo isso, Maria Rita saiu. Edith ficou ali por mais algum tempo. Depois, beijou Olivia na testa e também saiu. Capítulo 17. Hora da decisão. O tempo foi passando. Edith continuou trabalhando junto às crianças e assistindo a aulas sobre a evolução da Terra e dos seres humanos. Com essas aulas, ela, assim como todos os outros, a cada dia que passava, ia entendendo coisas que aconteciam com a humanidade e a Terra, e muitas dúvidas foram sendo sanadas. Um dia, estava tendo uma aula sobre a oportunidade que todos temos de renascer e quantas coisas boas ela pode nos fornecer, e que, portanto, devíamos agradecer a Deus por nos ter dado tantas oportunidades para evoluirmos. Uma senhora que sempre estivera ali, mas que permanecia calada, sem parecer prestar atenção ao que acontecia, de repente disse: Desde que cheguei aqui tenho ouvido falar de um Deus que é um Pai amoroso e que cuida de todos, mas, por mais que eu tente acreditar nisso, não consigo. Ele não me parece ser como é descrito aqui. Maria Rita, instrutora daquela aula, olhou para ele e perguntou: Por que está dizendo isso, Natália? Durante os quase 70 anos em que vivi na Terra, vi muita desigualdade, muito sofrimento. Alguns com muito dinheiro e felizes, enquanto outros eram muito pobres, algumas vezes sem ter o que comer. Quando me deparava com essas pessoas, pensava: onde está esse Deus de que todos falam, que permite tanta desigualdade e sofrimento? Sempre perguntei, mas nunca encontrei respostas. Você sofreu muito na sua última vida, Natália? Não, Maria Rita. Tive uma vida muito boa. Nasci em uma casa com bons pais, fui criada com muito carinho e nunca me faltou coisa alguma. Talvez por isso eu não entendi o porquê de com outras pessoas não ser igual. À medida que os anos iam passando, mais eu me preocupava com essas coisas, e até hoje não consigo parar de pensar nisso. Onde está Deus quando crianças passam fome e ficam doentes? Onde está Deus quando aqueles que deveriam cuidar de um povo não o fazem, só pensando no seu próprio bem e, para isso, roubam, se corrompem e destroem uma nação, levando muitos à dor e ao desespero? O pior é que, enquanto muitos sofrem, Deus permite que esses que causam esse sofrimento tenham muito dinheiro e, portanto, uma boa vida. Isso não é justo. Quando ouvi você dizer que a Terra é um lugar de oportunidades, desculpe-me, Maria Rita, mas não posso aceitar isso. Para mim, a Terra é um lugar de muito sofrimento para a maioria das pessoas. Maria Rita olhou para os outros e percebeu que muitos deles estavam aceitando aquelas palavras como verdade. Tranquilamente, olhando para cada um, falou: Percebo que vocês estão concordando com o que Natália falou. Por isso, pergunto: será que realmente só existem dor e sofrimento na Terra? Será que não existem momentos bons também? Cada um de nós é dono do seu próprio destino e temos o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos seguir. Se pararmos para pensar, veremos que, durante nossa vida na Terra, sempre encontramos pessoas más, porém, também encontramos pessoas boas, que nos ajudam nos momentos em que mais precisamos. Peço que todos fechem os olhos e relembrem os momentos ruins pelos quais passaram, vendo por quem ou como foram ajudados. Relembrarão que em todos os momentos, bons ou ruins, nunca estiveram sozinhos. Cada um de nós teve a oportunidade de renascer para cumprir uma missão, resgatar erros passados, redimir-se e avançar ao encontro da luz divina. A caminhada não é fácil, mas, com o tempo, conseguiremos. Todos ficaram pensativos e relembraram a vida que tiveram, percebendo que Maria Rita tinha razão. Muitos foram os momentos ruins e bons pelos quais passaram. Alguns sorriam, outros choravam em um misto de dor e alegria.
Maria Rita acompanhava as reações e continuou. Muitas vezes não entendemos por que algumas pessoas sofrem mais do que as outras, mas, se pensarmos no significado da reencarnação, entenderemos que tudo está sempre certo. Muitos daqueles que hoje são pobres e vivem na miséria, em outras vidas, foram ricos, poderosos e fizeram da sua riqueza e poder as ferramentas para humilhar e roubar ainda mais aqueles que nada tinham. Deus, que muito nos ama e que não quer nos perder, nos dá vários caminhos para nos levar ao seu encontro. Um desses caminhos é a reencarnação. Por intermédio dela, podemos sentir o que outros sentiram, ver o que fizemos de bom ou ruim, e enxergar os caminhos que poderemos trilhar para resgatarmos nossos erros. Está dizendo que os pobres de hoje foram, ontem, ricos e maus, Maria Rita? Não, Natália. Estou dizendo que a encarnação nos iguala e que, através dela, temos a oportunidade de nos aproximarmos da nossa essência de Deus. Com o livre-arbítrio e a reencarnação, podemos escolher a vida que teremos quando renascermos. Não dá para acreditar nisso, Maria Rita. Por que não, Natália? Porque, se todos pudessem escolher como viver na Terra, todos escolheriam nascer ricos e poderosos. Ninguém escolheria ser pobre e humilhado. Não é bem assim que acontece, Natália. Todos nós, quando retornamos, temos a oportunidade de rever a nossa vida na Terra, o que fizemos de bom e de ruim, quantas pessoas ajudamos e quantas prejudicamos. Quantos amigos e inimigos encontramos? Quantos perdoamos e por quantos fomos perdoados, e assim vai. A nossa visão deste lado é diferente daquela que temos na Terra. Lá vivemos por algum tempo, aqui, nossa vida é eterna. Lá, os valores são outros, diferentes dos daqui. Lá existem coisas que aqui não têm valor algum, como dinheiro, poder e glória, assim como, também, inveja, ciúme e ódio. Lá existem ganância e luta pelo poder, sentimentos que destroem o espírito. De uma coisa não tenho certeza. Se puder escolher como será minha próxima vida, quero ser muito rico e poderoso. Nem sempre, Luiz. O dinheiro e o poder são inimigos mortais para o espírito. Eu não consigo acreditar que isso seja verdade, Maria Rita. O sofrimento e a miséria só trazem a revolta e a impressão de que Deus não existe. Isso acontece, Luiz, porque pensamos na vida na Terra, mas ela é o que menos importa. A vida espiritual e eterna é a mais importante. O dinheiro é um dos principais motivos para que muitos não consigam cumprir seus compromissos assumidos aqui antes de renascer. Por isso é importante que pensemos muito bem em como queremos viver antes de renascer. Nem sempre o dinheiro ou o poder poderão nos ajudar para conseguirmos caminhar rumo à luz divina. Todos os que estão aqui estão se preparando para renascer. Por isso, é importante que se lembrem de como foram e viveram a última encarnação. Depois disso, entenderão o motivo do que aconteceu com cada um e poderão estar livres para escolherem como será a próxima oportunidade na Terra. Estão interessados? Todos ficaram animados, pois a maioria que ali estava não tinha a menor ideia e queria muito saber. Maria Rita sorriu e disse: Pois bem, agora podem voltar aos seus aposentos e esperem que terão essa oportunidade. Minha missão aqui é prepará-los para esse renascimento. Edith, ao ouvir aquilo, pensou: Não posso renascer sem saber o que vai acontecer com Olivia. Não quero renascer sem ela. Maria Rita olhou para ele e falou: Não se preocupe, Edith. Tudo será esclarecido e todos renascerão juntos. Não podemos nos esquecer de que fazemos parte de um mesmo grupo que há muito tempo caminha junto. Sabemos que, embora sempre tenhamos caminhado juntos, alguns conseguiram passar por várias provas e outros não. Aqueles que já passaram poderão escolher se querem ou não voltar,
Mas tenho quase certeza de que todos vão querer voltar para ajudar os amigos que ainda estão pelo caminho. Edith sorriu aliviada. Saiu dali e foi ver Olivia, que continuava da mesma maneira. Sempre que ia até lá, tinha a esperança de ver Olivia acordada, mas isso nunca acontecia. Estava desanimada, pois já fazia muito tempo que esperava por aquele momento. Ficou lá por mais de meia hora, olhando para a amiga que permanecia da mesma maneira e pensando. Você precisa acordar, Olivia. Precisa entender o que aconteceu e o que está acontecendo. Pelo que Maria Rita disse, poderemos ter a chance de renascermos juntas e fazermos tudo diferente. Olhou para o lado e viu Horácio, que, assim como Olivia, também continuava da mesma maneira. Pensou. Por que será que demoram tanto tempo para acordar? O que será que estão vendo ou vivendo? Após beijar Olivia na testa, estava saindo, quando Maria Rita chegou. Feliz, ela disse. Que bom que está aqui, Edith. Chegou a hora, Olivia vai acordar. Edith não conseguiu segurar sua felicidade e, rindo, falou. Isso é maravilhoso, Maria Rita. Já não aguentava tanta espera. Sim, sei disso, mas tudo tem seu tempo e sua hora. Coloque-se ao lado dela e, com as mãos sobre sua cabeça, faça uma oração. Neste momento, precisamos de muita paz e harmonia. Não sabemos qual será sua reação ao acordar. Ficou por muito tempo em um mundo só dela. Edith acenou com a cabeça dizendo que sim e, embora não quisesse, uma lágrima escorreu por seu rosto. Colocou as mãos em volta da cabeça de Olivia e começou a fazer uma oração pedindo ajuda. Maria Rita colocou as mãos a uma certa distância da cabeça de Olivia, e uma luz branca forte surgiu através de seus dedos. Foi descendo, e a luz foi se espalhando por todo o corpo, que permanecia imóvel. Após alguns minutos, Olivia abriu os olhos e olhou à sua volta. Parou os olhos em Edith, que chorava. Emocionada, perguntou. Edith, onde estou? Está aqui ao meu lado, Olivia. Que bom que acordou. Após olhar o ambiente, curiosa, perguntou. Estou em um quarto de hospital, Edith. Sim, mas vai ser por pouco tempo. Agora que acordou, tudo vai ficar bem. Olivia olhou para Maria Rita, que, sorrindo, disse. Seja bem-vinda, Olivia. Estávamos ansiosas esperando que acordasse. Não se preocupe, tudo agora está bem. Com a ajuda de Edith, Olivia sentou-se e comentou. Estive em um lugar estranho, Edith. Encontrei pessoas que há muito tempo eu não via. Vi você, Dona Irene e as meninas da casa, mas todas estavam diferentes. Fiquei muito confusa. Eu estava vestida com roupas pobres e todos também. O lugar em que vivíamos era muito pobre, e eu detestava tudo o que acontecia. Eu queria ter joias e vestidos lindos. Era uma vida muito diferente daquela que vivemos juntas na casa de Dona Irene. Eu chorava muito e queria sair daquele lugar, mas não conseguia. Tentei me casar com um homem muito rico, mas ele me enganou e eu fiquei grávida. Quando contei isso a ele, me abandonou, e eu fiquei desesperada e matei a criança que esperava. Foi horrível, Edith. Jurei que jamais voltaria a ser pobre e a me envolver com qualquer coisa ou pessoa. Jamais teria responsabilidade com alguém e, principalmente, nunca teria ou criaria filhos. Depois de algum tempo, entendi tudo o que havia feito da minha vida e jurei que jamais cometeria os mesmos enganos, mas isso não aconteceu, pois nada mudou. Fui para a casa de Dona Irene porque quis, não havia motivo algum. Quis ter uma vida com luxo e sem responsabilidades. Quando fiquei grávida, por várias vezes me revoltei e fui matando as crianças, uma a uma. Quanta loucura,
Edith. Por que fiz essas coisas? Porque fui inconsequente novamente. Não se preocupe mais com tudo isso. Já passou e, de agora em diante, você poderá mudar tudo isso, Maria Rita disse sorrindo. Tenho esperança de conseguir ser diferente. Para isso, preciso encontrar Davi. Onde ele está, Maria Rita? Está cumprindo uma missão, mas a qualquer momento virá até você. Realmente, vocês têm muito a conversar, Olivia. Estou ansiosa para conversar com ele e pedir perdão por ter lhe faltado mais uma vez. Vocês terão essa oportunidade. Por enquanto, você deve começar a ajudar Edith e os outros na missão deles. No momento certo, todos se reunirão e poderão escolher o futuro que querem para uma nova tentativa, em uma nova encarnação. Todas sorriram. Maria Rita então deu adeus, acenando com a mão, e desapareceu. Capítulo 18. Um passado remoto. O tempo foi passando. Olivia ficou o tempo todo ao lado de Edith, ajudando e cuidando das crianças que chegavam, meio perdidas e sem entender muito bem o que estava acontecendo. Muitas choravam pela falta dos pais e de toda a família. Elas se dedicavam a conversar e distrair essas crianças. Olivia, mesmo sem perceber, começou a se entregar às crianças com muito amor e carinho. Com o tempo, foi entendendo-as e amando-as. Em certo dia, como sempre acontecia, todos foram convocados para uma reunião que se daria às 2 horas da tarde. Ficaram curiosos para saber qual seria o assunto a ser tratado. Perto das 2 horas, todos começaram a chegar. Olivia e Edith chegaram juntas e entraram no imenso salão, caladas e curiosas, sentaram-se. Aos poucos, outros também foram chegando. Margaret, Irene e os demais que haviam participado, juntos, da última encarnação. Elas se levantaram e começaram a se abraçar com muita felicidade. Olivia e Edith, assim como os demais, estavam curiosas. Após algum tempo, Maria Rita, acompanhada de algumas outras pessoas, chegou e cumprimentou a todos. Em seguida, passou a falar. Todos nós sempre soubemos que um dia renasceríamos. Esse dia chegou. Aqueles que estavam ali entreolharam-se, mais curiosos ainda. Maria Rita continuou. Como há algum tempo já falamos sobre esse assunto, vocês já relembraram como foi a encarnação passada, entenderam o que aconteceu e se comprometeram com que tudo seja diferente, fazendo o possível para resgatarem enganos passados. Estão preparados para renascer? Eles voltaram a se olhar e concordaram com a cabeça. Maria Rita prosseguiu. Cada um de vocês teve a oportunidade de se lembrar de tudo o que fez e, portanto, escolher como e por que vai renascer. Estarão juntos novamente, como tem acontecido há muito tempo. Passarão por momentos bons e ruins que viverão juntos e poderão, de acordo com cada um, repetir ou não os mesmos enganos. Antes de aceitarem ou não, precisam saber que aqui, neste plano, tudo parece ser muito fácil, mas, quando na Terra, com as energias pesadas que lá existem, tudo parecerá mais difícil do que aqui e muitas vezes, ao passarem por momentos difíceis, não os entenderão nem os aceitarão, mas, com o passar do tempo, aprenderão que tudo sempre passa, tanto os maus quanto os bons momentos, e que, no final, tudo sempre está certo. Como assim, Maria Rita? Edith perguntou. Sei que, ao se lembrar de como tudo aconteceu, a tendência, no primeiro instante, é escolher provas mais difíceis para compensar o que fizeram de errado, mas precisam pensar muito bem e lembrar sempre que o nosso Pai nunca nos dá uma cruz tão pesada que não possamos carregar. Quando renascerem não se lembrarão de coisa alguma do que passaram aqui, sendo assim, pensem muito bem e escolham com cuidado. Como pode ser isso, Maria Rita? Já que passaremos pelos mesmos desafios,
Como saberemos qual é a maneira certa de agir se não nos lembrarmos do que aprendemos aqui? Existe em todos nós, Olivia, aquilo que na Terra chamamos de instinto. No momento em que estiverem caminhando por um caminho errado, sentirão que algo não está bem e que precisam mudar o rumo dos acontecimentos. Saibam que, a todo momento, todos recebemos avisos, por alguém ou por um sonho. Basta acreditar que o caminho certo sempre estará à nossa frente. Assim que terminou de falar, Maria Rita olhou para a sala e viu que em uma das cadeiras do fundo estava assentado um senhor, que levantou a mão, querendo falar.